vamos, nesse instante, unir os nossos pensamentos a Deus, que é o nosso Pai, Jesus, que é o nosso modelo e guia, rogando a espiritualidade maior por todos nós, nesse tempo que nós estamos aqui encarnados, por aqueles que estão fazendo a passagem para o mundo espiritual, que a nossa prece possa auxiliá-los para que possam se desembaraçar do período, do momento da perturbação o mais rápido possível. E, novamente, encontrando a lucidez, trabalharem no mundo espiritual em prol a si mesmo e a toda a humanidade terrestre. Que a tua paz e teu amor, Senhor, esteja conosco hoje, agora e sempre. Muito obrigada, Senhor. Saiu. Então vamos lá. Vamos ver se agora vai, né? Às vezes. Foi. Tempo e nós. Vamos lá, gente. É do Emmanuel a lição agora. E ele fala assim, para que a gente se convença, né? Estejamos convencidos de que muitas vezes na vida, um minuto é a oportunidade para a melhor decisão. Então, é claro que ele está falando do tempo que a gente usa, de como a gente usa, do valor que a gente pode emprestar a esse tempo. E, sem dúvida nenhuma, o tempo que a gente está aqui na Terra, ele é cronometrado em segundos, em minutos. E um minuto na nossa vida, a gente pode fazer muitas coisas. A gente pode tomar uma decisão acertada, que é uma oportunidade melhor, né? Um minuto de oportunidade para a melhor decisão, pode ser boa, mas em um minuto a gente pode tomar uma decisão ou e ter um resultado extremamente negativo na nossa vida. Um minuto dá para fazer muita coisa, por incrível que pareça, apesar de que parece que um minuto é um tempo muito pequenino, né? Mas em um minuto a gente pode tomar decisões. Decisões que, se forem tomadas com reflexão, podem se tornar boas decisões. E um minuto, se a gente não refletir, pode ser um atravanco na nossa vida que vai perturbar a gente por séculos. Então, o tempo é algo precioso na nossa vida. E a gente precisa pensar o que a gente está fazendo do nosso tempo. O que eu faço do meu tempo? E também, dentro do tempo, em que momento eu me encontro? Aí você vai falar, como assim dentro do tempo? Em que momento eu me encontro? Dentro do tempo, a gente sabe que o tempo ele pode ser dividido em 3 grandes blocos. O momento passado, é um tempo que já foi, o momento presente, que é o agora, e o momento do futuro, que está chegando, que está sendo construído. Daqui a um minuto é o futuro de agora, se a gente for pensar, né? E em qual desses tempos eu ando? Porque a nossa sociedade anda numa correria muito grande. Ela anda nesse tempo futuro o tempo todo, porque a ansiedade é quando eu me desloco para o futuro. A ansiedade é quando eu quero correr, correr, correr para fazer muitas coisas, para produzir. A ansiedade nada mais é do que sinônimo de produção. Porque se a gente fosse vivendo, a gente não teria. Se a gente fosse vivendo um minuto após o outro, a gente não sofreria de ansiedade. A ansiedade, então, ela me joga para o futuro. E a depressão, quando eu estou deprimida, eu estou para baixo, eu estou fechado, eu estou para dentro, demais, ela me joga para onde? Ela me remete para o passado. Então, o tempo, ele é muito valioso para o espírito. Mas o único tempo em que nós podemos operar mudanças é o momento do presente, é esse momento que nós estamos aqui. Porque o passado, a gente já tomou várias decisões, já foi que não tem como mais voltar, já foram tomadas. Mas no momento presente eu posso amenizar e contornar todo essas decisões que eu às vezes tomei que eram erradas, ou decisões que eu tomei que são certas e que podem dar segmentos que serão boas para a minha existência.
O presente é um único momento, porque o futuro ele está sendo construído agora, nesse momento presente. Como eu falei para vocês, há 1 minuto atrás, quando eu falei, agora, né? Esse agora era o futuro de 1 minuto atrás. Olha que loucura, né? Que é esse negócio de tempo, né? Então, vamos lá. Em cima dessas reflexões, eu vou jogar vocês para outras reflexões sobre o momento que a gente pode operar valorosamente a mudança de toda a nossa vida, né? Será que para nós, os espíritas, o tempo é visto de forma diferente da concepção materialista? Isso é uma pergunta que a gente poderá estar fazendo. Será que o tempo para a gente, ele é diferente da concepção materialista? Ou será que o tempo para a gente e para eles tem o mesmo valor, tem a mesma conotação? Alguém gostaria de se colocar? Para não ficar só eu falando, já que é uma aula mais, né, mais light, as histórias são, os textos são menores, nos permitem um processo de interagirmos entre nós. Vocês acham que o tempo, para nós espírita, ele é visto de forma diferente da concepção materialista? Ninguém se arrisca? Eu acho que é diferente, sim, né? Porque, assim, a tendência do espírita é acreditar que ele tem que deixar de ser materialista, ou ele deve ser menos materialista. Totalmente desligado da parte material, eu não acredito que ninguém seja, entendeu? Mas ele vai dar mais valor à espiritualidade, porque ele sabe que aqui, ó, o tempo é muito rápido e vai acabar. Então, quanto mais valor ele der às coisas materiais, menos ele vai estar se preparando para a vida espiritual, para voltar para casa, entendeu? Porque, assim, eu não diria que o espírita está isento das questões materialistas. Ele está menos, ele está sendo levado a crer mais que não adianta a gente viver apegado demais às coisas. Até dizer, vamos tentar desapegar. Mas alguns, eu acho que a maioria está tentando. Não sei se todo mundo consegue deixar de fato ser materialista, né? Eu penso como você, para a gente o tempo, Elisa, a gente usa o tempo da melhor maneira que a gente dá conta para se espiritualizar. Enquanto o materialista, ele vê no tempo apenas uma forma dele gozar mais a vida material e granjear dinheiro, né, e poder para ele poder aproveitar mais e mais a vida material. Então, assim, em outras palavras, eu vejo da mesma forma, né, mas falando com outras palavras, eu vejo da mesma forma que você. A gente tenta empregar o nosso tempo como um tempo para evoluir, para se espiritualizar. O materialista ele não está preocupado com isso, né? Ele está preocupado com outras coisas que não seja a questão do espiritualizar-se, mas apenas o de gozar, né? Por isso que eu coloquei assim, para o materialista é uma medida cronológica, é a sucessão das coisas, né? Mas, para nós, está ligado, para nós, né? Para o materialista é uma medida apenas cronológica, mas ali faltou, né? Mas para nós está ligado ao progresso espiritual e às oportunidades de aprendizado. O materialista não. É só a sucessão das coisas em que eu vou, né? Que ali faltou uma palavra. Eu vou apenas aproveitar o tempo para ganhar dinheiro, para ter poder, para gozar, né? Porque amanhã eu posso não estar mais aqui, então eu vou viver, gozar o máximo. Para a gente, não, a gente vai aproveitar o máximo de tempo para fazer isso que você falou, para tentar se desapegar, porque na vida material a gente está inserido, né? A gente está tentando se desmaterializar, mas desmaterializar no sentido de se afastar, né, do materialismo, né? Mas a gente está inserido. Oi. A gente pode, com isso que você acabou de falar e está aqui escrito, dizer que o espírita ele tem mais oportunidades de escolha? Eu acho que a gente tem bem mais, a gente tem mais lucidez para fazer escolhas, porque como a gente sabe que a gente é espírito imortal e a gente continua a nossa vida depois da morte, as nossas escolhas a gente pondera mais
E a gente tem muito mais oportunidade de escolhas. Por quê? Para o materialista, só a vida material. Ele só pode escolher dentro de um leque da vida material. Mas a gente pode investir numa vida espiritual. Então, se a gente for pensar, o nosso leque é muito maior, né? De escolhas nesse sentido. Né? Nesse sentido. Porque a gente concebe a vida espiritual e sabe que é espírito eterno. Então, isso é muito bom saber que, por exemplo, a gente não vai deixar de existir depois do mundo material, que esse corpo, aliás, desagregar e acabar, né, que é com a morte, né? A gente sabe que tudo continua. Então, a gente pode fazer escolhas muito melhores, muito mais amplas, muito mais profundas, muito mais enraizadas do que eles, que acham que tudo acaba com a morte. Nesse sentido, eu acho que sim. Aí, assim, já que eu vou reencarnar, eu vou deixar para consertar na próxima encarnação. Estou fazendo uma escolha. Isso daí são os indolentes, né? Porque a gente vê bem, a doutrina dos espíritos não prega isso. Ela diz, você pode deixar para outra, mas entenda, você vai ter agravantes, né? Porque você empurrou uma coisa, então você vai ter uma série de agravantes porque você não tomou nenhuma decisão. Então vai ter um efeito cascata em cima daquilo que você deixou de fazer, a omissão, né? E assim, você está enrolando para depois, mas é teu, um dia você vai ter que dar conta. Então, eu acho até que para o espírita tem muito mais compromisso envolvido do que propriamente esse negócio de deixar para depois, é para quem já deixa para depois mesmo, quem gosta de postergar. Isso já é da própria alma humana, o postergar, né? Mas acho que isso para o espírita mesmo, que conhece a doutrina, ele sabe que deixar para depois é muito complicado. Tudo que ele puder ir fazendo é muito bom para ele, né? Porque ele vai evitando complicações, né? E corre até o risco de se comprometer mais, né? Sem dúvida, né, Maria? Porque é aquilo que eu não fiz, né? Que eu já deveria ter feito, vai gerar uma série de efeitos cascatas, que depois eu vou ter que, né? Já tem coisas para consertar depois, como eu não tomei nenhuma decisão, quantas coisas erradas para frente vão continuar acontecendo, porque eu vou ter que depois somar aquilo que eu já tinha. O comprometimento é maior. É muito maior. E do tempo é o que eu estava pensando também. Acho que a gente, com esse conhecimento que nós temos, acho que a gente procura aproveitar bem o tempo, né? Tentando se melhorar. Se a gente é espírita mesmo e tem a consciência, a gente aproveita mesmo. Porque a gente tem esse conhecimento, né? Então a gente tenta aproveitar, né? O fato de estar procurando, de estar aqui estudando essas coisas, já é uma oportunidade, né? Eu acho que, além de uma oportunidade, né, Maria, é um bom emprego do tempo, porque a gente pode repetir, né? Então a gente pode começar a pensar coisas que antes a gente não se tocava muito e não achava importante. Sem dúvida. Muito bom a reflexão. Boa noite. Pode falar. Aqui, a Elizabeth está na tua frente, ela levantou a mão. Você se importa de esperar um pouquinho, Ana Paula? Eu não consigo ver que ela estava com a mãozinha levantada. Está com a mãozinha dela lá levantada já tem um tempo. Ela pode falar, ela vai, depois eu vou, não tem problema. E aí vocês duas desempatem, quem vai primeiro? Ela disse para você, então, Elizabeth. Vamos. Eu fico assim, só pensando o seguinte, como a gente comentou na aula de ontem, né? O falar assim, para o Espiritismo, eu acho que sim, para o Espiritismo a gente tem uma visão diferenciada, mas acho que depende também em que nível de conhecimento você está. Porque só a doutrina dos espíritos não nos dá passaporte para a evolução espiritual. Se você não para refletir como espírita mesmo, dentro da filosofia espírita, a tua vida continua sendo uma vida totalmente dentro de uma concepção materialista, na qual você se diz ter uma concepção espiritualista. Né? Por exemplo, vamos dizer, eu sou reencarnacionista, nós aqui todos somos reencarnacionistas, mas agimos como reencarnacionistas? É a pergunta. Porque se eu sei que eu sou reencarnacionista mesmo, muitas atitudes eu não vou ter mais, por quê? Porque eu sei que se eu não responder por elas ainda nessa atual conjuntura dessa existência, eu vou ter que responder por elas, por esse comportamento equivocado, ou numa vida próxima, ou em outras vidas, em várias outras vidas. Então,
Uma coisa é saber que a reencarnação existe, a outra coisa é agir como um reencarnacionista. Então, uma coisa é conhecer a doutrina espírita e outra é refletir e viver em cima dessa filosofia. Concordo com você, nem todo mundo, né? Mesmo se intitulando espírita, às vezes não tem essa atitude. Concordo com você plenamente. Acho que depende também, assim, da sua evolução, né? Você Sim. pode estar começando agora a... Né? Os níveis são diferentes, digamos. O despertamento é diferente, né? Nós temos despertamentos diferentes, nós estamos em níveis de evolução espiritual e até intelectual diferenciados, todos nós, né? Não tem um serzinho aqui igual ao outro. Então, com certeza, o aproveitamento será menor no nível de despertamento menor também. É um outro fato, tá vendo? Quanta coisa diz o tempo para a gente? Pode falar, Ana Paula. Teu microfone está fechado. Isso. Então, em relação ao tempo ainda, que assim, eu lembrei, enquanto vocês falavam, que para os gregos tem um outro nome para tempo, que é kairos. Você conhece aí dessa expressão? Não. É mais relacionada à qualidade. Então, eu acho que se aplica bem a essa concepção também espírita materialista, porque assim, é o valor que você atribui ao tempo, a forma como você utiliza, é a qualificação do tempo. Então, logicamente que para o materialista, o tempo vai ser mais cronológico, ele corre contra o relógio, porque ele tem que aproveitar aquele tempo que é determinado do início da vida e o final da existência. Então, ele deseja fruir tudo, né? Tem até uma certa ânsia, assim. E já para a pessoa que tem reencarnacionista, eu acredito que os gregos tinham, não sei se todos, mas boa parte tinha essa ideia da reencarnação, essa qualidade do tempo, que é kairos, já seria mais relacionada a isso, a utilizar de forma mais... qualitativa mesmo, construindo algo positivo. Não sabia disso, que bom, tá vendo como é que é bom a gente trocar? Eu não sabia que eles tinham concepção de qualidade, porque a nossa concepção de tempo é um tempo qualitativo, né? Porque a gente está aproveitando uma oportunidade para fazer um crescimento na vertical. O materialista está pensando só na horizontal da vida, que é esse período, né? Será que eu vou morrer amanhã? Se eu for morrer amanhã, né? Vamos acumular, vamos correr, vive na ansiedade, tentando... produzir para gozar, achando que a felicidade está ligada a tanto a quantidade do tempo quanto a quantidade de coisas que você puder botar dentro da sua vida, né? Então, eu realmente não conhecia, mas está vendo como é bom a gente trocar? Isso foi ótimo, adorei. Vou levar a próxima reflexão, adorei, tá vendo como é que é bom a gente partilhar? Vocês têm visão do conhecimento que eu não tenho, é outra forma, né? É um outro ângulo de olhar. E aí eu deixei uma outra pergunta para vocês. O tempo de Deus é diferente do nosso? Deus trabalha com a eternidade, nós deveríamos também. Nós deveríamos também, né? Porque, na verdade, né, a gente fala assim, o tempo de Deus não tem tempo, Deus é atemporal, né? Ele está fora da nossa medida quantitativa. Então, o tempo de Deus, que é muito, né, é figurado, porque, na verdade, ele é atemporal, é claro que ele vai ter uma diferença, né, por si só. Mas aí vamos trabalhar em cima do que a gente quiser, porque o que está ali foi só uma colocação que a gente não precisa seguir aquela colocação. Ele não vai seguir a nossa lógica humana, né, que é de trabalhar vida, na verdade é uma temporalidade, né, Deus está acima dessa temporalidade. Para Deus as coisas vão acontecer no tempo certo, dentro do nosso crescimento espiritual, né, por quê? A gente só vai poder vivenciar certas coisas quando a gente tiver maturidade para poder vivenciá-las, né? Por quê? Deus não sobrecarrega a criatura com provas que ela não vai dar conta, porque a prova que a gente tem que passar na vida, as provas e expiações, digamos assim, elas não têm por finalidade nos punir, mas sim
realizar dentro de nós um processo de evolução espiritual. É para nos promover espiritualmente, a palavra correta. Então, é claro que não vai seguir a lógica nossa humana, né? Porque o tempo para a gente tem uma outra conotação, tem, como a Ana Paula colocou, o tempo do gozo, o tempo compreendido entre a vida e a morte. Então, para começar, Deus está fora desse tempo. E tudo que chega até a criatura, quando ele permite chegar, vai chegar para promover o crescimento de cada um. E não chega de uma forma aleatória. Que se você perguntar para uma pessoa materialista ou aquele que vive só dentro da matéria, as coisas são tudo por um acaso. Mas para a gente o tempo não é um acaso. As coisas vão chegando na nossa vida dentro daquilo que a gente consegue dar conta. Então, é claro que o tempo, né, o tempo de Deus para conosco é totalmente diferente. E no tempo de Deus, todas as coisas estão acontecendo ao mesmo tempo e Deus sabe de todas as coisas. Por exemplo, nós não sabemos todas as coisas, nós estamos inseridos no tempo, a gente não sabe tudo que está acontecendo. A gente hoje, graças à internet, à globalização, a gente sabe das coisas que estão acontecendo nos outros países, nos outros lugares, nos outros continentes, mas a gente não sabe tudo ao mesmo tempo. Então, o tempo de Deus é muito diferente do nosso tempo, porque Deus está fora desse tempo, ele consegue ver todas as coisas no mesmo instante. A gente vai seguindo uma sequência, né? Então, é um tempo diferenciado. Vocês querem fazer uma colocação? Eni, nós poderíamos dizer assim que o tempo, para nós, seres humanos, Deus é atemporal. Para nós, inicialmente, é o tempo necessário. A gente começa, né? Como você sempre fala, aquilo que a gente dá conta. Então, aquilo que é dar conta, que a gente consegue dar conta, é aquilo que chega para a gente, que é o necessário para que a gente realmente dê conta. Quando a gente consegue dar conta do necessário, aí a gente começa... É uma afirmação de Santo Agostinho, se eu não me engano. E aí você vai começar a dar conta do que é possível. Para, em um determinado momento, você até dar conta do impossível, ou daquilo que a gente acha que é impossível a gente fazer. Mas o tempo da gente começa assim, com aquelas pequenas coisas que são necessárias para a gente chegar a um tempo impossível, ou as coisas impossíveis no tempo. Não sei se eu consigo... Eu entendo assim, bom, o meu tempo é pequeno porque eu tenho necessidade disso. Mais do que isso, eu não dou conta. E aí, quando eu dou conta daquele tempinho pequeno, daquelas coisas que eu fiz dentro daquele pequeno tempo, aí eu posso pensar num tempo maior, que eu acho que é o tempo possível. E quem sabe, algum dia um tempo impossível. Dentro daquilo que eu vejo que você fala, você coloca o tempo de Deus é eterno, né? O nosso tempo ele tem uma medida certa, né, para acontecer as coisas. No tempo de Deus, não. Ele está na eternidade. A gente vive muito em função do tempo, do tempo, do tempo. Então, é diferente. E dentro desse tempo que a gente tem, que existe uma medida, né? Que nosso tempo ele tem um princípio, meio e fim, como eu coloquei para vocês. Um passado, um presente e um futuro que a gente coloca o passado como uma coisa muito lá atrás, mas há 1 minuto atrás era passado, agora é o presente, daqui a 1 minuto já é o futuro. No nosso tempo, a gente vai dar conta dele de conformidade com as nossas capacidades para o nosso crescimento espiritual. Porém, no tempo de Deus existe a eternidade, né? Não sei se foi isso mais ou menos que você quis colocar. Gente, eu vou pular para avançar um pouquinho, porque o tempo está correndo, né? E aqui o tempo corre, olha aí, o tempo corre. Reencarnação e evolução. O tempo é essencial para o aprimoramento do espírito, se a gente for olhar como um tempo de reencarnação, né? Sem dúvida nenhuma, para nós que estamos inseridos nesse tempo, né? Cada experiência vai oferecer oportunidade de aprendizado e evolução, e o tempo entre as encarnações vai permitir para a gente reflexões e ajustes para futuras experiências, né? Então, o tempo dentro da reencarnação e evolução
A reencarnação é uma oportunidade de crescimento que a gente está tendo. Se a gente não usar esse tempo bem usado, o tempo vai passar e qual vai ser, o que a gente vai levar para a vida espiritual? Um saldo negativo de mau uso de tempo. Né? O que eu vou levar? O que eu estou levando? Dentro desse tempo que me compreende uma vida, sei lá, 50, 60, 70 ou 100 anos, que hoje as pessoas estão vivendo muito, né? A gente tem que entender que não é quantitativamente, mas é a qualidade de vida. Quanto que você está vivendo desse período de tempo que você tem? Vamos supor, uma pessoa que viveu 100 anos. Ela viveu 100 anos mesmo, ou desses 100 a gente só pode tirar 10, 20, 30 ou 40 anos, que o resto foi tudo perda de tempo. Né? Então, o tempo é reencarnação. O que eu estou fazendo com o meu tempo? Estou aproveitando para crescer ou só gozando da vida, da dimensão material? E o tempo também que eu estou dentro na vida espiritual. O que eu estou fazendo dessa minha vida espiritual? A gente que tem estudado as obras de André Luiz vê quantos espíritos às vezes ficam 100 anos, 20, 100 anos, 1000 anos no umbral e não conseguem sair. Olha o tempo perdido. Né? E muitos falam até de remorso, né? Fica perdido dentro do remorso, né? Fica, sim, aí, totalmente envolvido presos ao remorso, que é uma âncora que te deixa ali, ele te mantém atrelado, e não consegue evoluir, porque o remorso te deixa trancafiado. Então, o que eu tenho feito do meu tempo? Né? Que o nosso tempo não seja quantitativo, mas possa ter a qualidade para aproveitarmos, né? Porque 100 anos não significam que foram vividos adequadamente para um processo de evolução. Olha quanto tempo, quanta coisa do tempo, né? Vou passar rápido. No mundo espiritual, né, o tempo no plano espiritual, a percepção do tempo é diferente, sem dúvida nenhuma, né? Pode vivenciar quantidade de tempo diferente. Lembra quando o André Luiz foi informado que ele estava 8 anos no umbral? 8 anos ele passou no umbral, como assim? Né? Então, o tempo tem dimensões diferentes para todos nós. Né? O tempo tem dimensões diferentes. E o que eu faço do meu tempo? Gente, para finalizar hoje, eu vou fazer o seguinte, já que a nossa conversa tomou uma outra dimensão, eu vou contar uma historinha de Einstein para vocês. E vou deixar essa historinha que eu trouxe ali para um outro momento, tá? O Einstein, com a teoria da relatividade, ele relativizou o tempo, relativizou tudo, né? E isso é um fato, que essa história que eu vou contar foi um fato que foi vivenciado de verdade por Einstein, né? Disse que desde que quando o Einstein lançou a teoria da relatividade, ele recebia muitas cartas de diversas partes do mundo e as pessoas pediam se Einstein ele poderia explicar a teoria da relatividade de uma forma que todos nós, seres humanos normais, pudéssemos compreender. E ele tinha uma secretária que recebia correspondência, lia para levar os assuntos para ele. E aí tinham muitas cartas relacionadas a esse mesmo assunto, ela então fala para Einstein, Einstein, tem um monte de carta aqui das pessoas do mundo inteiro pedindo para você se você poderia explicar a teoria da relatividade de forma que os leigos pudessem entender, os que não fossem físicos. Aí ele parou assim um minuto, os olhos dele brilhou, ele falou assim, ele contou uma história. Imagine uma pessoa, um homem está na companhia da sua amada. Ele vai estar com ela 3 horas consecutivas e quando ele olhar, mas ele vai achar que não passaram 3 horas, que não passaram de 1 minuto, tamanho prazer que é estar com a pessoa que você ama. Então, 3 horas parece que, nossa, foi uns 5 minutos, 1 minuto, 5 minutos, você não viu o tempo passar. Você ficou com a pessoa 3 horas e acha que foram só uns minutinhos que você esteve. Agora ele falou assim, pega esse mesmo 1 minuto que ele passou com a amada dele, que ele acha, né, que 1 hora não passou, 1, 2 ou 3 não passaram de 1 minuto, pega esse 1 minuto e coloca uma pessoa sentada em cima de uma chapa quente. Esse 1 minuto vai parecer uma eternidade, né? Então, como o tempo é relativizado, isso ele está falando do nosso tempo emocional. A gente falou do tempo
em relação ao mundo material e espiritual, em relação à vida material e em relação à vida espiritual. A gente falou do tempo de Deus, né, que Deus não está inserido nesse tempo. Para ele, o tempo é a eternidade, relacionado ao bem, às suas leis. E falamos do tempo também, da relatividade do tempo em relação às emoções. Né? Quando a gente está em sofrimento, parece que 1 minuto é uma eternidade. E quando a gente está muito bem, parece que aquele tempo que a gente estava bem era só 1 minuto, um exato minuto. Mas, no entanto, às vezes a gente ficou bem dias e dias, mas a gente acha que foi apenas um pequeno, curto espaço de tempo. Então, o tempo, ele tem o valor que a gente empregar para ele, mas que a gente possa empregar o tempo da nossa reencarnação da melhor maneira possível para evoluir espiritualmente, porque nós estamos aqui só de passagem, só de passagem. Isso é só 1 minuto na nossa vida. E que a gente possa aproveitar o melhor possível e levar a melhor bagagem para o plano espiritual. Então, gente, isso era o que dava no nosso tempo aqui. Que nosso tempo também foi corrido, né? Eu vou passar essa parábola, né? Só vou deixar essa imagem de Jesus, que eu acho de suma importância a gente lembrar dele, tá? Então, gente, era a mensagem que dava. A gente correu e aquilo que parecia pequeno, a gente podia até falar mais um pouquinho, né? Jesus usou muito bem o tempo, né? E que a gente possa usar o tempo igual Jesus usou, né? Para a gente poder desenvolver valores que a traça e o ferrugem não corrompe. É isso aí, gente. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja entre nós, hoje, agora e sempre. Obrigada pela presença de vocês. Muito obrigada, Elias.